Solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nesse momento, faço aqui o pleito para que os colegas possam dar o seu de acordo... Mais adiante? A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ou ofícios do Ministério dos Transportes prestando informações relativas aos requerimentos 7.333, 8.307, 8.309 de 24, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade prestando informações relativas aos requerimentos 8.157, 8.314, 8.319 de 24, do requerimento de estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 8.314 de 24, e-mails recebidos por meio do Fale com as Comissões, do senhor Leandro Henrique de Carvalho Honório, informando que o município de Perdões, sul de Minas, vem sofrendo com a falta de infraestrutura pluvial e fluvial, ocasionando inundações em 7 bairros do município, do senhor Franklin Rinaldo de Almeida, por meio do qual expõe o que considera uma situação de risco. Aqui estaria exposto o usuário da linha Campinas-Belo Horizonte. A presidência comunica que redistribuiu a relatoria do... Não, redistribuiu não, né? Não preciso, né? Tornou sem efeito e redistribuiu a relatoria. Agora ele vai passar para o deputado Charles. A presidência comunica que tornou sem efeito e que redistribuiu a relatoria do projeto de lei 1648 de 23 para o deputado Charles Santos. Comunica ainda o recebimento do projeto de lei 2.967 de 24 em primeiro turno, para o qual designa como relator o deputado Celinho do Sintrocel. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Alê Portela, que pede a inversão da pauta, para que o PL 1648 de 23 seja apreciado por último. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, mas como se encontra aprovado. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei 2.169 de 24, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Jesus da Penha a área correspondente. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição em tela determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 846, compreendido entre o quilômetro 17 e 18,8, que liga os municípios de Bom Jesus da Penha e Nova Resende, com extensão de 1,8 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo no município de Bom Jesus da Penha, a fim de que passe a integrar o seu período urbano para instalação da via urbana. Também apresenta cláusula de reversão da área de patrimônio do Estado, caso a destinação prevista no trecho não se efetive ao término do prazo de 5 anos, contados com a publicação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que o órgão se manifeste sobre ela. Em resposta, a Segovia enviou a esta casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e do DR, por meio dos quais se manifestam favoravelmente à pretensão do projeto. Por seu lado, o município de Bom Jesus da Penha, potencial donatário, também se mostrou favorável à municipalização deste trecho da rodovia. De posse destas informações e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente de sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa. Da nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo para fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará pela jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política municipal
Pública Estadual de Transporte, não vemos nenhum empecilho para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Poder do Executivo Municipal. Como conclusão de diante exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2669 de 24 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, em discussão o parecer, em votação o parecer, os deputados que o aprovam, mas como se encontram aprovado. Agora, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei 2.967 de 2024, no primeiro turno, cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Indago ao relator, deputado Celino Sintrocel, se está em condições de fazer uso do seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celino Sintrocel. Parecer para primeiro turno do projeto de lei 2.967 de 2024, da Comissão de Transporte e Obras Públicas. De autoria do governador do Estado, a proposição em análise cria a Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais. Institui o Sistema de Infraestrutura de Transporte e Logística do Estado de Minas e dá outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade da constitucionalidade e legalidade da matéria, com as emendas números 1 a 3, que apresentou à Comissão de Administração Pública, opinou por sua aprovação com emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça. Por guardarem semelhança entre si, o projeto de lei 1715 de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, e o projeto 2579 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, foram anexados à proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. O projeto de lei 2.967 de 2024 cria a Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais, Artemig, institui o Sistema de Infraestrutura e Transporte e Logística do Estado de Minas, SETLOG, e, entre outras providências, modifica legislações pertinentes para a consecução de suas disposições e altera a composição e as competências do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano, CT. Em sua análise, a Comissão Jurídica reavalizou a proposição, oferecendo 3 emendas para sanar os vícios jurídicos detectados. Ponderou ainda que o texto em análise pede ajustes amplos de redação, nada que impeça, do ponto de vista jurídico, a sua tramitação. Já a Comissão de Administração Pública, alegando que o projeto tem o mérito de estabelecer um tratamento legal, unificado e sistêmico ao setor de infraestrutura de transporte e logística do Estado, além de dotá-lo de uma agência reguladora independente, opinou por sua aprovação com a mesma modificação sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça. Em nossa análise, concordamos que o projeto é de suma importância para regular adequadamente os contratos de delegações de serviço público relativos à gestão de infraestrutura e de serviço de transporte do Estado. Ela vai ao encontro de forma como a União e os demais estados da Federação se organizam juridicamente e institucionalmente para uma adequada gestão desses contratos. Na União, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAC, são responsáveis por regular concessionárias, permissionárias e autorizatórias que prestam esse serviço em suas respectivas esferas de atuação. Além dessas entidades, há estruturas e serviços providos diretamente pela União, sob responsabilidade do órgão como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e Infraero. Em seu conjunto, todos esses órgãos compõem o sistema de transporte e logística em âmbito federal.
A propósito, ao estruturar o sistema de transporte em nível estadual, buscar da lógica, distribuir atribuições entre órgãos e fazer ajustes legais e institucionais para que os deslocamentos dos cidadãos e o trânsito das cargas ocorram com eficiência e permitam o adequado desenvolvimento do Estado. Contudo, em que se pese sua importância, entendemos que a proposição merece grande ajuste de texto e de logística, para que produza efeitos sem ocasionar interpretações díspares ou deixar lacunas que possam atrapalhar a sua adequada implementação. A principal alteração por nós proposta consiste em trazer para o início do texto do capítulo 1 a instituição do Sistema de Infraestrutura de Transporte do Estado de Minas Gerais, SIT-MG, explicitando melhor seus objetivos e definindo com clareza as diretrizes de sua atuação. Propomos também definir mais claramente as atribuições dos órgãos do Estado que compõem a SIT-MG, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parceria, CEINFRA, o Departamento de Estrada de Rodagem, DRMG, a Artemig e a CT. Optamos também, em seguida, por adequar o texto que explicita o campo de atualização de cada um dos sistemas que compõem o SIT, Sistema Estadual de Transporte Aeroviário, e o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, e o Sistema Estadual de Transporte Hidroviário, e o Sistema Estadual de Transporte Rodoviário, especificamente sobre o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário. Opinamos por manter seu detalhamento na Lei 23.748 de 2020, que o institui. Já o capítulo 2, trouxemos as disposições relativas à Artemig, mantendo em linhas gerais o texto proposto pelo governador e, à exceção de alguns dispositivos específicos que, por conflitar com a das legislações pertinentes, optamos por suprir, basicamente, aqueles relacionados ao processo administrativo extensamente regulado em âmbito nacional. No capítulo 3º, buscamos definir a composição e as competências do CT, que, no texto original, constavam das disposições finais transitórias, como alterações da Lei Delegada número 128 de 2007. Essa lei delegada foi quase completamente revogada, restando nela basicamente os dispositivos relativos ao CT. Com o Poder Executivo, sugeriu em seu texto significativas alterações nesse órgão, considerando adequado trazer para o corpo do projeto de lei, ora em discussão, esse dispositivo para dar unicidade e legibilidade ao sistema de infraestrutura de transporte do Estado de Minas Gerais. Por fim, no capítulo 4, mantivemos as disposições finais e transitórias, basicamente na forma como advindas das mensagens do governador, apenas com alteração para adequar a proposição à melhor técnica legislativa e excluindo aquelas relativas ao CT, incluídas no capítulo 3º da proposição. Nesse sentido, de modo a aprimorar o texto da proposição e acolher as emendas 1, 2 e 3, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Apresentamos o substitutivo número 1. Ademais, aproveitamos esse substitutivo para incorporar as propostas de emenda da deputada Maria Clara Marra e dos deputados Rodrigo Lopes e Lucas Mar, recebida nesta comissão e que foram entendidas como oportunas para aperfeiçoar a proposição. No tocante à ausência de um quadro próprio de servidor efetivo, condições necessárias para a independência técnica do serviço prestado pela Artemig, o substitutivo busca suprir a deficiência, tomando por base a estrutura de carreiras da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, Minas Gerais. O substitutivo contém propostas de instituição de 2 carreiras para a Artemig, a carreira de analista fiscal e de regulação de serviços de transporte e a carreira de gestor de regulação de serviços de transporte. A remuneração proposta
por referência os valores originais previstos para a carreira da ASAI-MG, corrigido por valores próximos ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, entre agosto de 2013, data da Lei 20.822, de 30/7 de 2013, e dezembro de 2023, véspera da data da última revisão geral anual dos servidores do Executivo. O IPCA, no período, totaliza 82,22%. Desse modo, foi adotado o percentual de 80% para atualização. Não está prevista a criação de gratificação de desempenho, a exemplo da gratificação de desempenho diária de regulação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, GERDAS, para os servidores da carreira da Artemig. Em relação aos projetos anexados, com teor similar, entendemos que o substitutivo que sugerimos engloba as disposições nelas contidas. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.967/2024, na forma do substitutivo número 1, redigido. Quero aqui, presidente, compartilhar com os deputados e as deputadas alguns temas do substitutivo, onde prevê a inserção no capítulo 3 das disposições relativas à Artemig, mantendo as linhas gerais do texto proposto pelo governador, à exceção de alguns dispositivos e específicos que, por conflitar com a legislação pertinente, optamos por suprir, basicamente, aqueles relacionados ao processo administrativo existente regulado em âmbito nacional. Gostaria também, presidente, de compartilhar, dentro do substitutivo, a inclusão de um disposto que determina que o diretor-geral da Artemig prestará contas do primeiro quadrimestre de cada ano à Comissão de Transporte e Comunicação de Obras Públicas da Assembleia Legislativa, enviando relatórios sobre o cumprimento do Plano Anual de Gestão, sobre a agenda regulatória e sobre as ações dos contratos regulados do ano corrente e do ano anterior, e participando pessoalmente de reunião com convidados promovidos por aquela comissão nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa. Estou aqui, presidente, muito agradecido pela indicação eu, enquanto relator, agradeço a sua presidência por me confiar a esse relatório e dar o meu parecer. Este é o parecer, presidente. Antes de passar para a discussão, gostaria de primeiro parabenizá-lo, deputado Celindo Sintrocel, parabenizar pelo parecer que é extremamente completo, eficaz, um parecer que também vale o registro, atendeu a demandas de tantos e tantos colegas dessa casa, e Vossa Excelência sempre aberto para essa discussão. Parabenizar o seu trabalho ao longo dos últimos 20 anos de história pública e de vida, sobretudo nesta área de transporte. A gente sabe o seu zelo, a sua dedicação, sempre buscando tratar desse assunto como uma prioridade dos seus mandatos, e nada mais meritório do que Vossa Excelência relatar matéria de suma importância como esta para o governo de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, o senhor vai anunciar esse projeto. De autoria do deputado Douglas Melo, o projeto de lei 1648, de 23, no primeiro turno, dispõe sobre a instalação do dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros do Estado. Indago ao relator, deputado Charles Santos, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, deputado Alê Portela, deputado Celindo Sintrocel. Meu caro presidente, parabéns pela forma brilhante como sempre conduz os trabalhos. Vamos, então, aqui ao parecer para o primeiro turno, projeto de lei 1648/2023, de autoria do deputado Douglas Melo. A proposição em análise dispõe sobre a instalação de dispositivos sonoros nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no Estado,
com a finalidade de informar, por meio de avisos sonoros, os principais pontos de parada entre a origem e o destino da linha percorrida, além de manter um ambiente seguro e acessível, especialmente com relação à disponibilização de mecanismos suficientes para a utilização dos serviços públicos por parte das pessoas com deficiência visual. Segundo o autor do projeto, estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Estudos Avançados apontam que cerca de 65% da população utiliza os transportes públicos nas capitais estaduais e que, em regiões interioranas, a situação não é diferente, pois muitos cidadãos utilizam esse tipo de transporte por meio exclusivo de locomoção, o que faz o fluxo de pessoas nele ser muito grande. Ainda assim, a acessibilidade deixa a desejar, prejudicando muitos cidadãos com algumas necessidades especiais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que a matéria está em consonância com a Lei 13.655 de 2000, que estabelece os direitos e obrigações do usuário do transporte intermunicipal de passageiros e da outras providências, e também está alinhada com o regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais, o qual prescreve que o passageiro tem o direito de ser auxiliado em seu embarque e desembarque. Nesse sentido, a referida comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Entretanto, com o objetivo de preservar os direitos dos concessionários cujos contratos estejam em andamento, apresentou o substitutivo número 1. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em análise de mérito, considerou o projeto de lei em exame oportuno e concordou com as principais alterações propostas pelo substitutivo número 1. Em atenção ao princípio de consolidação das leis, apresentou, todavia, o substitutivo número 2, para inserir o objetivo principal da proposição na Lei 13.655 de 2000, que estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte rodoviário intermunicipal, de passageiros e da outras providências. No que cabe à nossa análise, também entendemos, senhor presidente, que o projeto de lei em apreciação é oportuno e vai aprimorar a prestação pelo Estado do serviço público de transporte de passageiros, o que é de interesse dos usuários do transporte público intermunicipal e metropolitano em Minas Gerais. Ainda assim, com vistas a incorporar ao substitutivo redigido pela Comissão de Mérito, que nos antecedeu, a mudança implementada pela Comissão de Constituição e Justiça, relativa à preservação dos direitos dos concessionários com contratos em andamento. Apresentamos, então, o substitutivo número 3. Em relação ao projeto de lei 2.869 de 2024, anexada à proposição em tela, entendemos que os argumentos aqui expostos também se aplicam a ele. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.648 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, a seguir redigido. É 3 ou 2, gente? É 3? Substitutivo número 3, altera a Lei 13.655, de 14 de julho de 2000, que estabelece os direitos e obrigações do usuário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da Lei 13.655, de 14 de julho de 2000, o seguinte inciso 18, e o artigo 5º, e ao artigo 5º, o parágrafo único a seguir. Artigo 1º, inciso 18.
receber durante a viagem informação sonora sobre os pontos de embarque e desembarque para a promoção de acessibilidade e segurança, em especial das pessoas com deficiência visual. Artigo 5º, parágrafo único, o descumprimento do disposto no inciso 18 do artigo 1º sujeitará o infrator à multa a ser estipulada pelo Estado. Artigo 2º, o disposto nesta lei aplica-se somente aos contratos de concessão firmados após sua entrada em vigor. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente às alterações promovidas pelo artigo 1º na Lei 13.655, de 14 de julho de 2000, no prazo de 6 meses contados da data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Passo a presidência, nesse momento, para o deputado Celino Sintrocel. Em discussão, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 1648/2023. Devolvo a presidência ao deputado Tiago Cota. Obrigado, deputado Celinho. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 2655, de 24, de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, pensam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Eu indago aos colegas deputados se é possível, nesse momento, nós fazermos a leitura da numeração do requerimento e o nome do deputado, autor do requerimento, para que possamos dar mais celeridade à leitura, porque são muitos os requerimentos. É possível fazermos dessa forma? De acordo, senhor presidente. E votarmos ao final em bloco? Ok. De acordo. Requerimento de comissão 11.053, de 24, deputado Caporeso. Requerimento de comissão 11.149, de 24, deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento de comissão 11.289, de 24, deputado Celino Sintrocel. Requerimento de comissão 11.292, de 24, deputada Lohana. Requerimento de comissão 11.293, de 24, deputada Lohana. Requerimento de comissão 11.340, de 24, deputada Marli Ribeiro. Requerimento de comissão 11.370, de 24, deputado Celino Sintrocel. Requerimento de comissão 11.381, de 24, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de comissão 11.382, de 24, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de comissão 11.415, de 24, deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão 11.416, de 24, deputada Nayara Rocha. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a própria como se encontram aprovados. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradecer a presença do deputado Charles Santos, colega, amigo, um deputado atuante nessa casa, parabenizar pelo seu relatório de matéria importante para a sociedade mineira, parabenizar e também agradecer a presença do deputado Celino Sintrocel e parabenizá-lo pela relatoria de Vossa Excelência em matéria tão importante para Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os deputados, as pessoas que nos acompanham também via web, convoca os deputados desta comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.